Dia 23 de junho de 2022, Coronel de Polícia reformado Paulo. Hoje eu comentei sobre a questão da imprensa, não estar nos ajudando a pressionar o governador Cláudio Castro. Não pelo fato da imprensa ter algum interesse em nos ajudar, como eu já comentei, mas era dever da imprensa estar noticiando que o governador do estado do Rio de Janeiro está descumprindo uma legislação federal e uma legislação estadual. Isso era dever da imprensa estar informando a população sobre isso. Inclusive, os riscos que está correndo o governador ao agir de tal forma, Aí surgiu um comentário, outro, uma ideia, que nós deveríamos tentar dar mais visibilidade à nossa mobilização. Eu acho uma ideia excelente. Eu até já comentei aqui, nesse canal do YouTube, que eu participei, inclusive, de vários atos, da ONG Rio de Paz, que às vezes é até criticada por fazer atos contra a violência, isso acabar se misturando com letalidade policial e acharem que está sendo feita uma crítica à polícia militar e à polícia civil. A ONG Rio de Paz, no Rio de Janeiro, eu não conheço quem tenha expertise maior em fazer atos visuais. É claro que eles têm também os seus contatos na imprensa, até porque eles criam um cenário, montam esse cenário, usam muito a praia de Copacabana, principalmente aos domingos, e ali, com 5, 10 pessoas, eles montam o cenário, deixam ali montado, as pessoas vão passando, vão tirando foto, a imprensa comparece ao local, vira notícia no Brasil e no exterior. É claro que isso se deve também aos contatos que eles têm, que eu não sei se nós temos. Por exemplo, eu hoje em dia não tenho contato com nenhum jornalista. Já tive na época de corregedor interno da Polícia Militar, eu tinha com vários jornalistas, porque eles me ligavam o tempo todo. Mas eu acho a ideia muito boa, inclusive no tocante a fazer atos visuais. Não precisa reunir muita gente. A ideia não é nem levar milhares de pessoas para as ruas. Se puder, se isso for possível, ótimo e maravilhoso. Mas o ideal é o impacto visual. É ter a criatividade para colocar uma grande faixa, por exemplo, fincada nas areias de Copacabana, e que o conteúdo, o texto, exponha o governador no tocante a ele estar, vamos usar aqui um verbo, maltratando viúvas e idosos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Dele ter feito uma lei elitista que concede salários melhores ainda, Falo salários porque é o que a população vai entender, a população não faz diferença entre o que é remuneração, vencimento, provento, pensão, Salários maiores ainda para quem já ganha mais. Isso tem um impacto muito forte midiático. As pessoas condenam isso o tempo todo. Quer dizer que quem ganha mais é que teve mais vantagem? Exatamente. Foi isso que o governador Cláudio Castro fez. E aquelas senhoras que são viúvas de policiais e bombeiros estão sendo prejudicadas, sim. São elas que estão sendo prejudicadas. E aqueles que
tem uma série de comorbidades, aqueles que são sequelados, aqueles que têm idade avançada, e os que estão sendo prejudicados, os idosos, sim, são os que estão sendo prejudicados. Então é juntar isso tudo e fazer 1, 2, 3 faixas. Agora, isso tem que partir de uma avaliação da comissão já existente, né? Já que essa comissão se consolidou com o passar da mobilização e ela já tem até uma expertise, quer dizer, a comissão já tem uma expertise, né? Já tem um Pix normalmente que disponibiliza, porque vai gastar dinheiro, né? Para fazer uma faixa, 2 faixas, seja lá o que for, né? Criar um boneco que simbolize lá um idoso, uma idosa. Quer dizer, aí vai da criatividade das pessoas, né? As ideias vão surgindo. Isso tem que ser assim, feito tempestade de ideias, que a gente costuma dizer, né? Cada um vai lá e dá uma ideia e vai tirar. Essa aproveita, essa não dá, isso dá para fazer, isso não dá, isso tem dinheiro para fazer, isso não tem dinheiro. E aí vai arrumando a coisa até chegar ao ideal, ao possível, né? Ao possível. E se for o caso, um grupo vai no sábado, monta lá o cenário, outro grupo vai no domingo. Se puder, faz a faixa, tendo cuidado com a tradução, para não cometer erro na tradução. Coloca uma faixa em português, a outra em inglês. Filma tudo. Todos nós pegamos isso, jogamos nas redes sociais. As pessoas da comissão mesmo, elas lá fazem o que nós denominamos normalmente falação, né? Contam toda essa história lá em vídeos. A gente pega esses vídeos e reproduz. Como eu coloquei no meu canal o vídeo que o André Rios fez para o trabalho que eles desenvolveram hoje. E a gente vai multiplicando. Eu acho a ideia ótima. Se puder fazer antes do fim do prazo, ótimo, excelente, extraordinário. Se não pudermos fazer isso, se ficar inviável, e se for decisão de todos os mobilizados entrarem numa campanha contra o governador, aí vale até depois do prazo. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Nós temos que dar visibilidade a isso. Nós temos que fazer com que a imprensa, mesmo não tendo interesse, ela seja forçada. Porque a imprensa também tem muito disso, né? Se você faz um ato desse e uma rede de televisão vai lá e faz uma cobertura e joga no jornal, por exemplo, de domingo, e as outras não fazem, elas ficam para trás. Ficam para trás, deixam de ter noticiado. E a repetição vai cada dia desgastando mais o governo, cada dia desgastando mais. Por isso, aqueles atos pequenos que eram feitos, até uma manifestação isolada que foi feita no interior da igreja, por um veterano, eles, não no interior da igreja, né? Mas essas manifestações, elas são muito importantes. Por quê? Porque todo dia a pessoa é pressionada sobre o que nós queremos que ela faça. Talvez vários atos menores feitos mais vezes tivessem um resultado de divulgação maior. Isso não é uma crítica, não entendam como crítica, até porque eu sempre digo, não dá para avaliar o que não aconteceu. Eu estou citando um exemplo. Não dá para avaliar o que não aconteceu.
Dá para avaliar o que aconteceu. Teve o ato? Teve. Quantas pessoas foram lá? Pá, foi ordeiro e pacífico? Foi. Isso dá para avaliar. Agora, se nós tivéssemos feito 20 atos pequenos ao invés de 4, não dá para avaliar. Dá para pensar nisso daqui para frente, por exemplo. Fazer os atos nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. Né? Hoje saiu uma notícia, não sei se já foi confirmada, né? Que hoje em dia, notícia que sai na internet, caraca, que o garotinho foi confirmado que ele está inelegível. Se isso não houver mais recursos, se for uma decisão definitiva, nós temos o norte fluminense todo para nós detonarmos o atual governador e alavancarmos o nosso candidato. Nós temos que ter essa visão. Opa, abriu um espaço aqui, que agora a gente tem que entrar com o nosso candidato. E o candidato também tem que perceber isso, né? E ir atrás dos votos. Mas é isso. Vamos parar, vamos pensar, vamos analisar, vamos trocar ideias. É assim que a coisa funciona. Volto a dizer, não vejo como organizar isso sem passar pela comissão, porque já tem uma estrutura, já tem uma expertise. Então, peço, por favor, que encaminhem esse vídeo para os integrantes aí da comissão, para que eles avaliem a ideia. Fazer isso. Fazer lá em Copacabana uma grande faixa, talvez duas, uma em português, outra em inglês. Sentar com bastante calma para elaborar uma frase que tenha muito impacto. Eu agora me lembrei que eu falei antes dos bonecos, né? Sabe que na mobilização SOS Bombeiros foram feitos 2 bonecos. O soldado Fome e o soldado Miséria. Não me lembro agora qual era o da Polícia Militar e qual era o do Corpo de Bombeiros. Né? Olha, os bonecos fizeram um sucesso estrondoso. Eu fui em um ato que não tinha nada a ver, porque eu fazia isso, com o objetivo de divulgar a nossa mobilização. Eu e outros íamos em atos que não tinha nada a ver com a nossa mobilização. Quantas vezes eu fui a atos de ex-funcionários da Varig? Eu considerava aquilo uma luta justa. Uma vez nós fomos num ato que tinha um caminhão de som lindo, o Carlos Vereza até foi nesse ato. Não me lembro agora qual era o tema. Eu estava no meu carro com os soldados Fome e Miséria. Tinham meia dúzia de pessoas no ato. Um caminhão enorme, meia dúzia de pessoas. Aí eu falei, vou pegar os bonecos, vou botar aqui. Olha, os bonecos fizeram o maior sucesso. As pessoas até agradeceram, porque aquilo foi usado ali visualmente. Então, é interessante essa parte visual, né? Agora, tem que ser feito com alguma técnica, com alguém que conheça um pouco disso, para que tenha o efeito desejado, né? Senão você faz uma frase que, ao invés de atrair a população para o nosso lado e chamar a imprensa, pode até chamar a imprensa, mas vai jogar a população contra nós, dependendo do que está escrito na frase. Então tem que ser uma coisa bem pensada, com bastante calma, pode ser discutida, né? A comissão tem mais de um integrante que tem canal do YouTube, podem colocar as ideias. O que vocês acham de uma faixa com a seguinte frase? O que vocês acham de fazer isso? O que acham de fazer aquilo? Né? Discutir um pouco mais as coisas, não trazer as coisas prontas. Né? Vamos para lá, o outro ato vai ser... Esse normalmente não dá muito certo. Né? Mas é isso. Acho a ideia válida, acho que deve ser discutida e deve ser implementada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.